Eu sou mais velho que o meu pai. Eu vou fazer 70 anos, ele faleceu com 61. Parece meio inconcebível supor que você possa ser mais velho que teu pai. Mas eu, quando lembro dele aos 61 anos de idade, ele era um velhinho. E eu já deixei isso há um bom tempo. Isto é, já ultrapassei. A vida, de fato, ela é curta para ser pequena. Pequena significa quando você e eu admitimos: eu faço o que eu posso. É interessante. Várias vezes na vida você encontra a síndrome do possível. Várias vezes no teu cotidiano o possível aparece como sendo o caminho mais confortável. Há pessoas que quando você apresenta alguma questão para ela, ela olha e diz de modo desalentado, usando reticências ao final, que aí eu faço o que eu posso. Diz, gente, nós temos que dar maior integração à nossa atividade e eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um ambiente menos destruído, menos poluído, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter metas mais realizadas naquilo que temos, eu faço o que eu posso. Gente, nós temos de ter uma família que seja de fato mais protetiva, eu faço o que eu posso. Esta ideia do eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, ela é desistente. Ela é a marca da mediocridade. Há um outro modo de dizer, viver e sentir essa frase, que é no lugar de colocar reticências, colocar um ponto de exclamação. E aí, em vez da frase ser eu faço o que eu posso, ela se torna eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Há uma diferença que não é, de novo, apenas de vocalidade. Quando eu digo eu faço o que eu posso, eu estou abandonando a possibilidade de reforçar o que tem que fazer. Quando eu digo eu faço o que eu posso, nós estamos entendendo que a pessoa, ou você, ou eu, fazemos aquilo que pode ser feito e não deixamos de fazê-lo. Fica clara a distinção? Eu faço o que eu posso. Aliás, pessoas que dizem muito eu faço o que eu posso, elas quase sempre, diante de qualquer problema, usam uma frase muito comum que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Na família, na política, na escola, na empresa, no país, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E quando você vira e diz a ela: e você o que está fazendo? Eu faço o que eu posso. Ou vou fazer o possível. Interessante isso, porque essa perspectiva de encarnar de modo direto a ideia de uma vida pequena, além de curta, ela é muito forte. Nós temos momentos muito grandes na história, desta nação de Portugal. Para nós que nascemos no Brasil, e mais ainda para mim, que tenho mais idade, Portugal é uma referência na literatura, na cultura, na história. Eu estudei muito quando criança e depois na educação básica, o conjunto da vida, as histórias. Quando eu caminho, a primeira vez que eu venho, eu e Cláudia, até aqui, o Porto, mas Portugal não é. Todo lugar que a gente hoje caminhava, assim que chegamos, tem uma referência. Quando eu encontro a ideia do infante Dom Henrique, isso faz parte também da minha trajetória. Quando eu encontro algumas menções à literatura, mulheres e homens que viveram nesse lugar, que a gente tem acesso no dia a dia, em tudo isso eu sempre me lembro que esta é uma nação que tem uma marca, por exemplo, religiosa muito forte. Haja vista que na próxima semana uma parte do país se desloca para a região de Fátima em função da sua crença, da sua perspectiva. Portanto, nós não podemos secundarizar o mundo da religião. E vez ou outra, quando eu encontro uma pessoa muito religiosa, mas que vive dizendo isso que eu estou dizendo agora, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa, especialmente se essa pessoa tem a mesma origem que eu, que é a formação cristã, eu digo, você prestou atenção em algumas coisas de Jesus que a gente não pode esquecer? E atenção, tanto faz se você tem religião ou não, essa é uma escolha tua. Aliás, tanto faz se essa religião é cristã ou não, essa é uma escolha tua.
Eu estou usando o cristianismo como referência porque é a minha matriz, né, de referência também. E eu costumo dizer para pessoas muito acomodadas, aquelas que dizem muito, eu faço o que eu posso, ou aquelas que enfraquecem a ação, lembrando uma coisa, há uma passagem dentro do Evangelho, né, narrado pelos cristãos, que eu acho magnífica, que é quando Jesus, ao ser informado que seu amigo Lázaro houvera falecido, as irmãs de Lázaro vão chamar Jesus para ver se ele algo faz. E na crença cristã, Jesus vai e faz com que Lázaro volte à vida. Portanto, que ele vença, né, exatamente o fim da vida. E uma das ideias mais marcantes que aparece em duas das narrativas do Evangelho em relação a esse ponto, são aquelas que dizem que Jesus, ao se aproximar do túmulo em que Lázaro estava colocado, diz: levanta-te e anda. Eu digo, olha, essa é uma das mensagens mais fortes que eu acho que a gente pode absorver do cristianismo, que é: levanta-te e anda. Para gente que diz muito, eu faço o que eu posso, e que tem algum tipo de relação com o mundo cristão, tem que lembrar que Jesus falou: levanta-te e anda. Ele não falou: levanta e senta mais um pouquinho, levanta e dá uma descansada, levanta e cochila que está na hora. A frase é de avocação, de convocação. Levanta-te e anda, isto é, vá. Para a gente não encarnar num dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, quando diz de maneira direta: depois de amanhã, depois de amanhã. Aliás, Fernando Pessoa lembrava, por intermédio de Álvaro de Campos, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Ou seja, eu não quero ter trabalho, eu faço o que eu posso. Nesta hora eu volto a um ponto. No mundo das religiões, há algo a ser pensado. Insisto numa noção: você e eu temos religião não por escolha. Não é uma questão do Estado, isto é, do poder público. Ela não é uma questão que um governo deva interferir, protegendo ou prejudicando. É o que se chama, de fato, de um Estado laico. O Estado laico não é um Estado ateu. Um Estado laico é aquele que nem favorece nem impede que as pessoas façam as suas escolhas. Mas as religiões do livro, e Portugal é uma nação em que essas religiões se entrecruzaram, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões que têm um livro como referência, e esse livro tem narrações que se entrecruzam, seja a narrativa dentro do judaísmo, seja a Bíblia dos cristãos, seja, né, o Corão dos islâmicos. Essas três grandes religiões falam de uma coisa para você e eu pensarmos. As três dizem que quando a gente se for, e você se vai, e eu também, que quando você se for, ou eu me for, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando a gente se for, a divindade vai nos chamar num canto e falar: vem aqui para uma conversa, senta aqui comigo. E aí? Na tua vida, enquanto vivo estava ou viva estava, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que deixa para procurar as respostas só quando não dá mais tempo. E é interessante, porque a ideia de que você pode crer ou não nisso, mas a noção de uma vida que, sendo curta, não seja pequena, ela nos coloca essa tarefa de, naquilo que fizermos, que a gente faça o melhor. E uma vida pequena é aquela que é medíocre, e a mediocridade é exatamente o abandono da procura do melhor naquilo que se deve fazer. Não o melhor do mundo, o teu melhor. Eu, Cortella, não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o meu modo de ser o melhor Cortella que eu possa ser. Eu não quero ser melhor do que você,
eu quero ser o meu modo de melhor ser. Não é uma questão de arrogância, de petulância, não é uma questão de elevar, né, o queixo naquilo que se chamaria de soberba. Ao contrário, eu não tenho o desejo de ser melhor do que você, a menos que seja uma disputa humorada, como acontece num jogo de cartas, num concurso, numa partida de futebol. Isso traz ali a marca da brincadeira, a marca lúdica, mas na vida eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser o meu melhor naquela condição. Lá no Não Nascemos Prontos eu coloco uma questão que aparece de maneira muito intensa dentro das práticas das 3 grandes religiões que têm um livro como referência. As 3 grandes religiões que têm um livro como sua fonte de inspiração e o entendem como sendo um livro divino, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Esses 3 grandes grupos de religião na história marcam-se por ter uma fonte, né, de escrita, seja a Bíblia hebraica, seja a Bíblia cristã, seja, né, as escritas do mundo islâmico, que é o Corão. E uma das coisas interessantes é que essas 3 grandes religiões, elas falam de uma coisa que tanto faz você ter religião ou não. Religião é uma coisa privada, mas que vale pensar. Essas 3 grandes religiões dizem que no dia que você se for, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar assim: vem aqui para um particular. E aí? Enquanto viveu, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que deixa esse último momento para achar a resposta e não dá tempo às vezes. E há pessoas que passam a vida buscando ter resposta para isso. Portanto, dar contas, responder aquilo que é o que você fez com a tua vida. É forte essa ideia. Mas das 3 grandes religiões que têm um livro como referência e que falam em juízo final, a mais marcante nisso é o cristianismo, que tem um livro só sobre isso, que é o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse. Dos 27 livros da parte exclusivamente cristã da Bíblia, chamado Novo Testamento, o último deles fala do fim. Esse livro, o livro da Revelação do Apocalipse, relata aquilo que seria o fim dos tempos e ao mesmo tempo conta ali algo especial, que é o que eu quero trazer à tona e que é algo a ser pensado. Eu digo de novo, tanto faz você ter religião ou não, essa é uma escolha tua. A ideia tem que ser muito pensada, porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase mais completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe, gente morna, gente que não é quente nem fria, gente que não cheira nem fede. Gente morna, morna no trabalho, morna no casamento, morna na amizade, morna na igreja, morna na política, morna. Não é quente nem fria. Eu faço o que eu posso. Que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Morna. Olha que coisa, Deus vomitará os mornos, água quente para beber da ânsia de vômito. Essa água está fresquinha. Você gosta de cerveja quente? Você já imaginou água quente para beber? Que coisa. Café morno. Tem gente que gosta, eu não. Às vezes eu chego num lugar e me oferece um café e falo: toma um café. Não, obrigado. Não, mas foi feito na hora. Eu falei: sei. Na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Aqui hoje não. Nossa, aqui recepção, né? Coisas de várias coisas, né, Godoy? Coisa genial, coisa boa. Gente morna, amizade morna, casamento morno, empresa morna, dedicação morna. E aí, como é que você está na religião? Ah, eu sou, mas não sou praticante. Então não é. Isso é uma coisa que a religião supõe, é prática.
Aliás, é por isso que é chamado de religião, e não apenas de sentimento interno. É interessante essa ideia, porque, entre outras coisas, Deus vomitará os mornos. Já pensou? Você conhece gente morna? Gente que é morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Ah, ruim com ele, pior sem ele. Gente que é morna na amizade. Quando a gente, ao encontrar as pessoas, podia abraçar com tanta tranquilidade, às vezes você ia dar a mão para a pessoa, ela dava só a pontinha do dedo para você apertar. Você pegava aquela minhoca desmilinguida. Na hora de abraçar a pessoa, ela te abraçava meio de lado, parecia que estava com nojo, com asco. Morna. Gente morna. Morna no trabalho. E aí, como é que está lá na empresa? Ah, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. A guerra na Ucrânia. Morna. Morna na convivência, morna na ação, morna no afeto, morna no trabalho, morna na religião. Eu conheço gente, você também, que vai a um culto ou uma missa e escolhe o horário da missa ou do culto pelo tamanho rápido que tenha. Aí eu vou à missa das 10 do domingo, que o padre faz uma missa curtinha. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Mas eu faço o que eu posso. Cuidado de novo, Rubem Alves. Gaiolas e asas, gaiolas e asas. A gaiola é aquilo que te aprisiona e a mim, aquilo que me retém no solo, aquilo que me constrange e amarra. Quando alguém me disse, você é o máximo, eu não o era como não o sou, mas eu tinha como referência o máximo. Por isso que eu citei Rubem Alves, ou Paulo Freire, ou outras pessoas na área de educação escolar. Eu, embora não o seja, porque quero sê-lo, eu me inclino naquela direção. Para isso eu tenho que fazer um esforço. E esse esforço não pode ser a mornidade. E é gostoso lembrar que os gregos antigos, e eu como da área de filosofia, tenho sempre que retomar essa perspectiva, eles davam um nome para a felicidade. O nome em grego antigo para a felicidade é eudaimonia. Eudaimonia. Você sabe que o prefixo eu em grego significa bom. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa origem é chamada de Eugênia ou Eugênio. Daí vem uma palavra horrorosa que é eugenia, que significa em vários lugares uma forma de preconceito, discriminação, brutalidade com a separação. Mas ainda assim a palavra em si não tem a origem negativa. Uma pessoa que fala bem, a gente diz que é eulalia. Alguém que é chamado de eulálio significa aquele que fala bem. Veja quanta coisa inútil você não sabe. Mas eu sei. Em compensação, já imaginou quanta coisa que você sabe eu não sei? Quanta coisa você conhece, eu não conheço. Ainda bem, sorte sua e sorte minha. Se nós soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo o tempo todo. Nesse sentido, essa multiplicidade de pessoas, de origens, de idades, de lugares, de religiões, outros que não têm, pessoas que têm escolaridade diversa, ela aumenta nossa capacidade de, na vida, no nosso trabalho, com os propósitos que tivermos, elevar a nossa condição. Por isso, uma das coisas que os gregos usavam para falar de felicidade é a expressão eudaimonia. Porque eu, como eu disse, é o bom, aquilo que é aprazível, e daimon, agora vem uma coisa interessante, daimon é um espírito interior. Dentro da mitologia grega clássica, havia espíritos, tal como no mundo árabe a palavra que se usa seria os gênios. A gente falava do gênio da garrafa, o gênio da lâmpada, espíritos que circulam. Na mitologia grega, esses espíritos que estavam em nós e estariam nas pessoas, eles eram chamados de daimon. Por isso, um bom espírito é o eudaimon, a eudaimonia. Quando que você fica feliz? Quando você está com um bom espírito, você está com um espírito elevado, vitalizado. No entanto, a palavra daimon do grego antigo, que significava esse espírito interior, que tinha uma dupla característica, eram espíritos que poderiam ser maus e bons ao mesmo tempo. E por isso você era feliz quando em você estava só o bom espírito. E é curioso, porque a expressão daimon do grego antigo acabou gerando em latim e depois no nosso idioma a palavra demônio.
Claro que isso tem a ver com a afirmação ocidental, que vai adotar uma religião, né, como sua frente, né, de ação, uma religião monoteísta, uma religião que será majoritária, como é o caso, né, na história do cristianismo, de se poder afastar aquilo que identificava outras formas de vivência religiosa. Uma delas era pegar o que os gregos chamavam de daimon e dar a ele o nome de um mau espírito, o demônio. Os hebreus, isto é, os judeus, usavam uma outra expressão para demônio, que é Satã. Satã, no hebraico antigo, significa o adversário, aquele que nos persegue, nos afasta, nos desune. E é curioso, porque essa expressão acabou tendo duas formas dentro do nosso idioma. E eu falo tudo isso sobre demônio, né, sobre Satã, porque eu quero chegar a uma expressão mais forte, que é diabo. Diabo. A expressão, ela vem para nós do grego antigo. Os gregos tinham uma expressão de que é balo ou bola, que é lançar. Por exemplo, aquilo que você lança. Várias pessoas aqui estudaram balística, né? Você tem a percepção daquilo que é balo ou bola, que é aquilo que é lançado. Há dois prefixos que nos ajudam nessa reflexão. Um prefixo grego antigo, que é sim, que significa juntar. E o outro prefixo, que é dia, que significa afastar. Por exemplo, diacrônico, o tempo que se afasta, né? Diastático, ou a ideia de diafragma, e assim por diante. E uma das expressões é a ideia de síntese, a noção de síndrome, e uma expressão maravilhosa que é símbolo. O símbolo é aquilo que une, o diabólico é aquilo que afasta. O simbólico agrega, une, junta. O diabólico recusa, afasta, separa. Isto é, o diabólico é aquilo que joga separado. E no teu trabalho, na tua vida, muitas coisas podem ser diabólicas. Podem ser, e algumas pessoas dizem, lá onde eu trabalho é infernal. Esta cidade é infernal. Ou se diria alguns, esse país é infernal. Ou esse casamento é infernal. Isso é coisa do diabo. E eu estou dizendo isso de propósito por uma razão. Porque a melhor obra no Brasil, no campo da literatura, sobre a presença ou não do diabo e uma negociação com o diabo, é a obra de um estupendo médico, escritor, pensador mineiro, Guimarães Rosa, que nasceu no dia 27 de junho de 1908. Guimarães, um homem genial, falava dezenas de idiomas ou tinha noções. Alguém que, formado em medicina, saindo da sua cidade, Gordisburgo, e vindo viver em Belo Horizonte, mudou-se aqui uma época, depois voltou, entrou aqui na faculdade de medicina com 16 anos de idade. Formou-se médico, mas não seguiu o tempo todo essa carreira. Atuou na polícia militar, teve contatos diretos com o Juscelino Kubitschek, que o levou, porque também era médico militar, né, para outras ações, e entrou no campo da diplomacia, o genial Guimarães Rosa. Guimarães, que morreu jovem, 59 anos de idade. Ele morreu, né, no dia 19 de novembro de 1967. Faz um bom tempo, já 50, né, e sim, quase 56 anos da morte do grande Guimarães Rosa. Mas ele deixou uma obra que é considerada por muitos, e eu também, não sou alguém que avalia isso, não é minha finalidade, uma obra, uma delas, um livro que é uma referência do século XX do nosso idioma e em todos os países que falam língua portuguesa, que é Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, que fala de uma conversa com o diabo e um eventual pacto com o diabo. Portanto, olha que curioso, nós estamos aqui agora para pensar um pouco algo que nos auxilia, isto é, que nos leva a ter de pensar um pouco também sobre relação à nossa vida, nosso trabalho, nossos propósitos e o que é que a gente faz e o que é que a gente deixa de fazer para que as coisas sejam íntegras, decentes, que elas gerem felicidade no lugar de desespero, que elas sejam capazes de lidar com aquilo que são as intempéries, as turbulências, mas que nós tenhamos nitidez de que nós não podemos perder, né, a nossa identidade, nossa integridade. Por isso, olha só, você sabe que o livro
Grande Sertão Veredas, ele não só é inovador, como ele tratou de um sertão que, em princípio, lugar inóspito, difícil, com rarefação, né, de recursos naturais, com ausência quase de umidade. E é provável que Guimarães tenha situado, ele não deixa claro isso no livro, esse lugar como sendo parte do que é o norte do Espírito Santo, de Minas Gerais, na fronteira com uma parte da Bahia. Portanto, aquela área, né, em Minas Gerais, mais acima, que tem sim, né, uma organização da natureza de outro modo. E talvez várias pessoas aqui saibam a expressão veredas, que no nosso dia a dia significa uma passagem, né, uma alternativa, uma saída para algum lugar, quando você acha uma vereda, mas no campo da construção e produção da vida e do mundo da roça, vereda é quando você tem um lugar onde tem água, onde você tem uma mata que possa, mesmo diminuta, ajudar a que a vida siga, onde há umidade, aquilo que se chama de oásis. Em outras palavras, no meio do sertão, ou de um outro modo, no meio do deserto, tem um lugar onde a vida habita, cresce, onde há um oásis. O mais interessante é que a obra Grande Sertão Veredas, ela fala sobre o propósito. A personagem principal do livro, vocês se lembram, quem leu, quem não leu, assistiu ao filme, viu a minissérie, é Riobaldo. Riobaldo, aliás, é alguém que passa boa parte da obra dizendo de modo persistente uma frase absolutamente verdadeira, que é: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. É interessante porque a última vez no livro que ele diz essa frase seria mesmo a última para qualquer um de nós, porque a última vez a frase é: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Olha que coisa, sabedoria da roça, do interior. Minha mãe Emília, que faleceu com 93 anos, usava uma frase muito interessante. Ela dizia: filho, cuida do corpo direitinho, que se você cuidar do corpo direitinho, dura a vida toda. Saint-Exupéry, que escreveu obra magnífica, que é O Pequeno Príncipe, uma obra que é uma obra sobre vida, sobre convivência, sobre afeto. Ali ele coloca ideias, percepções que são mais do que aquilo que eleva. Saint-Exupéry, que foi capaz, como alguém que combateu durante a Segunda Guerra Mundial, ele francês, era aviador. Ele nasceu no ano de 1900 e seu avião, enquanto ele produzia uma missão de espionagem sobre as tropas nazistas, né, no sul da Itália, o avião em que ele estava, que ele pilotava, foi abatido exatamente em 31 de julho, né, de 1944. Tinha ele 44 anos de idade. E eu não posso esquecer o quanto que Saint-Exupéry nos inspira a várias coisas. Ele escreveu várias obras, a mais conhecida, como sabe, porque você provavelmente já viu, é O Pequeno Príncipe, mas ele tem livros sobre aviação, tem livros sobre a paz, e ele, antes de mais nada, foi alguém que foi capaz, e nós lembramos isso hoje, de dar a vida por um ideal. Essa ideia de dar o sangue, colocar-se por inteiro ou por inteiro naquilo que vai fazer, ser capaz de não escapar, né, do que nos conseguiria elevar no lugar de buscar aquilo que é medíocre, aquilo que é pequeno, aquilo que nos reduz dentro da nossa condição. Nessa hora, não é casual o título dessa palestra: Faça o Teu Melhor. Claro que o mundo digital, ele traz também a possibilidade de nós fazermos melhor aquilo que já fazíamos, desde que a gente tenha senso crítico, capacidade de reflexão, que nós não sejamos manejadas ou manejados por coisas que saem, né, às vezes, da nossa capacidade de controle. Aquilo que sem dúvida nos perturbará, encantará, emocionará e assustará nos próximos 5 anos, que é o mundo, né, da inteligência artificial, sem dúvida. E é claro que você e eu sabemos o quanto que isso tem que ser melhor para cada pessoa e todas as pessoas, e não melhor apenas para uma parte das pessoas.
E não apenas para que haja, por exemplo, a presença do poder que domina, em vez de ser o poder que serve, do poder que manieta, que aprisiona, no lugar de ser o poder que consegue libertar corações e mentes, para usar um termo mais antigo. Às vezes me perguntam, e fizeram isso a semana retrasada: professor, o que o senhor pensa da inteligência artificial? Aliás, Pedro e eu fizemos um episódio, ele lembrou aqui da grande fúria do mundo sobre isso. E eu, nessa hora, gosto de citar minha avó italiana, Rosária. Vovó Rosária, ela em vários momentos na vida, quando eu era criança, claro, nos alertava dizendo: filho, tudo que não souber desligar, não ligue. Tudo que não souber desligar, não ligue. Porque, claro, que o risco é forte. E nós temos de pensar, de fato, o que é que nós queremos ligar nas nossas coisas, no nosso caminho, né, no uso da tecnologia, e ao mesmo tempo sem afastar nossa capacidade de controle, de percepção, de consciência, de maneira que a gente concretamente seja capaz de fazer o nosso melhor, na condição que a gente tem. E é interessante essa ideia, porque a mediocridade, ela é exatamente a recusa a dar um passo além do óbvio. A mediocridade é quando você e eu nos resignamos a ficar naquilo que dá o gasto, dá conta. Eu nasci na cidade de Londrina, no norte do Paraná, embora viva em São Paulo há 55 anos, na capital paulista. E uma das coisas boas, e isso sempre eu lembro, foi da formação que tive de meus pais. Meu pai Antônio, minha mãe Emília, ambos já faleceram. E ambos foram capazes de nos formar, né, com a necessidade de nós termos algo decisivo, que eu falarei um pouco aqui hoje e que você vez ou outra vê nas redes sociais eu fazendo menção, que é capricho. Capricho. Não capricho como milindre, não capricho como soberba, capricho como a capacidade de não ser medíocre. Capricho como a capacidade e a necessidade de não ficar dentro daquilo que é morno. Capricho como a urgência de ir além daquilo que é o óbvio. Uma das coisas que me lembro em relação a isso é que, quando criança, na cidade de Londrina, não havia, claro, o mundo digital. Eu vou fazer 70 anos, portanto o mundo digital é muito recente, né, no meu caminho. E na escola, algumas pessoas aqui com mais idade devem se lembrar disso na sua vida, a gente, não tendo o mundo digital, nós tínhamos um boletim com notas e faltas, ou, como é o caso que eu vou mencionar, uma caderneta. Uma pequena caderneta na qual se registrava a nota a cada bimestre, se registrava as faltas, e a nota era de 0 a 10 naquele momento, sendo que 5 era a nota limite para ser aprovado ou reprovado. A cada 2 meses nós recebíamos o boletim, que ficava na escola, na secretaria, e tínhamos de levar para os nossos pais ou responsáveis para eles lerem e darem ciência. Tinham que assinar. Aliás, se você não levasse a caderneta assinada, você não entrava. É por isso que vários e várias de nós desenvolvemos uma habilidade grafológica imensa. E quando não dava para exercer essa habilidade, vez ou outra eu chegava para o meu pai ou para minha mãe com o boletim da escola, ou, no caso, a caderneta, e às vezes eles diziam assim: filho, poxa, 5 em língua portuguesa, 5,5 em história, 5 em matemática, que é isso, filho? E eu respondi: ah, pai, deu para passar. Medíocre. Medíocre é quando você se contenta com o menor, no momento em que é capaz de fazer de mais elevado forma. Medíocre é aquilo que é morno. Sabe, gente morna, gente que não é quente nem fria, gente mais ou menos competente, mais ou menos amiga, mais ou menos casada, mais ou menos hábil, mais ou menos cidadã, mais ou menos dedicada, morna. Gente que reduz aquilo que faz ao suficiente mínimo, isto é, que não dá o passo além. E, portanto, recusa
A busca de uma coisa decisiva que é de ultrapassar-se.